Saudações cristãs a todos os irmãos no Brasil e no mundo. Sou o pesquisador Marcos Lopes, Espada Triunfante. Diz a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim a NVI, a Bíblia, tradução NVI, Nova Versão Internacional das Escrituras. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês. É um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Quando nós observamos as literaturas da teologia arminiana, como por exemplo, Arminianismo puro e simples, página 43 do pastor Jamierson de Oliveira, pastor batista. Diz aqui na página 43 o seguinte: a graça preveniente é que restaura o arbítrio para que o homem corresponda ou não a ela. E para sustentar tal teoria, Armínio cita passagens das Escrituras Sagradas, que não é o foco agora, no momento. Mas, para citar também a graça preveniente, você vai encontrar praticamente em todos os livros de teologia arminiana. Por exemplo, Arminianismo, a mecânica da salvação, livro do pastor assembleano Silas Daniel. Graça preveniente, capítulo 3. Você vê escrito o seguinte: umbilicalmente ligada às doutrinas bíblicas do pecado original e da depravação total da humanidade está a doutrina bíblica da graça preveniente, também chamada de graça precedente ou graça preparatória. Esta ligação se dá porque, por um lado, é impossível entender a graça preveniente sem compreender antes a realidade da depravação total da humanidade. E, por outro lado, a realidade da depravação total da humanidade impõe até mesmo, logicamente, uma graça divina preparatória para tornar possível, o início da obra salvadora de Deus em nossas vidas. Então seria essa ponte, a ponte entre a depravação total e o livre-arbítrio para as coisas espirituais é justamente chamada de graça preveniente, uma manifestação da graça enfatizada claramente nas Escrituras. Bem, senhoras e senhores, se faz necessário estudarmos um assunto tão importante, porque está em alta, né? As pessoas quererem saber qual que é a verdadeira soteriologia, se a soteriologia arminiana é correta, se a soteriologia monergística é correta, ou se dá para se unir as duas, dá para a gente fazer um mesclado, né? Então o que a gente faz? Então se faz necessário começarmos a conhecer um pouco o mecanismo da salvação no que concerne a questão da graça preveniente na tradição arminiana e na wesleyana. Bem, esse é um fundamento filosófico, né, e teológico dos arminianos, vindo, logicamente, de Jacó Arminius, usando, logicamente, as suas raízes, como, por exemplo, Agostinho de Hipona. Então, Agostinho de Hipona, ele é a primeira pessoa que trabalha essa questão chamada graça preveniente. Entretanto, eu gostaria de alertar aos senhores e senhoras de que o modelo pelo qual Agostinho ele coloca a graça preveniente não é da forma como vem Wesley e Arminius.
ok? Devemos entender também que Agostinho tem uma teologia na sua juventude e depois ele tem outra teologia no impasse com o herege Pelágio. Então nós temos que entender também esses pormenores. Agostinho jovem e Agostinho maduro. Agostinho jovem cria no livre-arbítrio. Depois do confronto com o herege Pelágio, ele começa a rever as escrituras sagradas e se torna monergístico. Ok? O livro que praticamente dá início, um pontapé inicial dessa chamada graça preveniente, é o livro de Agostinho chamado A Natureza e a Graça. Ok? Quem quiser adquirir esse livro, eu não sei se está boa a tradução, porque há alguns livros que quando são traduzidos para o português, eles perdem às vezes o sentido das palavras, perde o sentido daquilo que o autor gostaria de realmente expressar. Então a gente tem que ter esse cuidadinho aí também, né? Esse pequeno cuidado para a gente saber se realmente o autor estava trazendo aquela ideia, né? Então, concernente à graça preveniente, nós devemos entender o seguinte, que é uma tentativa do arminianismo escapar de certas acusações, ok? Então, ele quer se ver livre do calvinismo, né? Quer explicar a Deus através do sinergismo, mas quer se ver livre do calvinismo. Então, essa tentativa de se livrar do calvinismo e tentar explicar a sua teologia, é aí que você tem a mola mestra da teologia arminiana, que é a graça preveniente. Ok? É uma espécie de via média para fugir tanto do pelagianismo como do calvinismo. Ela é uma arma poderosa que os arminianos, wesleyanos usam para explicar as fraquezas do sistema teológico arminiano. Então, se eu pudesse definir o que é graça preveniente, eu diria que é o seguinte: é uma graça universal, ela é uma graça cooperativa, né, dentro do arminianismo wesleyano, eu estou dizendo. Então, semelhantemente a outros termos da teologia cristã, como, por exemplo, trindade, né, nós temos aí a expressão dos teólogos arminianos falando sobre graça preveniente. Então, a trindade, embora não esteja na Bíblia a palavra trindade, mas eu tenho a palavra graça preveniente, embora não esteja no Novo Testamento essa palavra também, nos originais gregos cristãos, você não tem essa palavra graça preveniente. Então, como é que você justifica isso daí? A palavra trindade também você não acha no Novo Testamento. Sendo assim, então, você pode aceitar a trindade, porque se você estudar a Bíblia, você vai perceber que existe a doutrina da trindade. E se você estudar a graça preveniente, segundo os arminianos, você vai começar a entender também a graça preveniente. Bem, nós temos que verificar se esses pormenores realmente eles procedem, né? Então, assim como a palavra trindade ela não aparece nas escrituras, mas ela foi introduzida na história da teologia, então a expressão, segundo os arminianos, graça preveniente também, ela é explicada dentro dos evangelhos, certo? E dentro das cartas de Paulo. Bem, essa expressão de graça preveniente, ela é usada nos círculos sinergistas. Agora, deixa eu deixar algo assim explicado. Você acha também dentro do catolicismo romano, certo? Esta expressão graça preveniente, tá? No Concílio de Trento, que foi um concílio que tentou barrar a reforma protestante.
tá? Então, ela é usada também pelo Concílio de Trento, ok? Armínio, ele fez uso desse termo, né? Tomando emprestado de Agostinho, como eu já disse, e se percebe também nas declarações da Igreja de Roma e no Concílio de Trento, você vê lá embasado o que a Igreja Católica acredita sobre essa questão de graça preveniente, que depois eu passo para vocês aí logo à frente no próximo vídeo, tá bom? Então o estudo segue no próximo vídeo.